Tá me ouvindo aí, meu irmão Márcio? Boa tarde, bem-vinda, minha querida. Boa tarde, Nayan. Tudo bem? Graças a Deus, tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal. Obrigado mais uma vez, né, por estar com a gente aqui nessa quinta-feira abençoada. Então vamos lá, nesse clima de alegria, nesse clima de festa, né, de gratidão a Deus, né, pela minha vida. Tô realmente muito feliz e sem palavras, assim. Obrigado por tudo, por todo o carinho. Mas a gente tem um assunto muito legal hoje aqui no nosso Entre Pais e Filhos, não é isso? Qual é isso o mesmo, assunto né? de hoje? Fala pra nós. O que Deus é para meus filhos? O que é? Qual é o plano de Deus para os meus filhos? Né? Então, realmente é um tema bem bacana, bem especial e tem tudo a ver com a nossa vida. E também hoje, 18 de novembro, né? Dia do seu aniversário, que realmente o Senhor consiga, que o Senhor fale também ao seu coração. Amém? Amém. Então vamos lá, soltando a vietinha do nosso Pais e Filhos aqui com a missionária Márcia Doneda. Você que tá aí sintonizado, que não mandou o link ainda, vai mandando para todo mundo e avisa aí que o tema de hoje tá lindo, tá maravilhoso. O que Deus quer, né? Em relação aos nossos filhos, qual é o plano de Deus para os nossos filhos? Então, espalha para todo mundo aí agora. Vai lá, espalha aí. Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, então minha irmã Márcia, por que você escolheu esse tema hoje? Fala pra mim, tava já no planejamento aí? Já estava no seu planejamento? Isso mesmo. Olha, Naya, às vezes nós percebemos que nós temos muitos pais ou às vezes até nós, né? E às vezes nós paramos e ficamos pensando ou algum momento da nossa vida ficamos um pouco meio, se sentimos confusos sobre qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para minha vida, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para os meus filhos. Talvez os nossos ouvintes, há algum tempo atrás também eu já fiz essa indagação, me peguei fazendo essa indagação, né? E nesse momento talvez algum pai, alguma mãe me ouve ou talvez um filho nos ouve nessa tarde e também ele está na procura ainda de descobrir esse plano, qual o propósito de Deus, qual o plano de Deus para sua vida, qual o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Fala, nossa, minha vida está com tantas coisas acontecendo, tantas situações adversas, e eu fico imaginando o que Deus quer em tudo isso, o que Deus tem para mim em meio a tudo isso, né? E talvez você tem procurado responder, que essa é a procura dessa resposta, e você não obteve sucesso. Mas o modo mais fácil para descobrir o propósito, o porquê, o para quê de uma invenção é perguntar por um inventor, né? Verdade. Então eu te digo, não tem como a gente conhecer ou saber como algo funciona sem verificar o manual do fabricante. Exatamente. Né? Então, descobrir o que Deus quer para nós e para os nossos filhos também funciona da mesma maneira, da mesma forma. E Deus não nos deixou às cegas, ficando aí questionando para a gente ficar o tempo todo reclamando. Ele escreveu o manual do fabricante. Então, nele nós podemos encontrar muitas respostas diante de todas essas indagações que às vezes vêm à nossa mente, ao nosso coração. Minha irmã Márcia, você falando aí, trazendo essas palavras iniciais, como a gente descobrir o que Deus quer para os nossos filhos, me veio à mente uma outra pergunta. O que eu como pai, o que nós como pais queremos para os nossos filhos? Essa pergunta talvez ela seja bem fácil de responder, né? Porque acho que todo pai quer que o filho seja bem sucedido, né? Seja educado, seja um cidadão de bem. Às vezes tem pais que escolhem caminhos para os filhos. Eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja um advogado, eu quero que o meu filho seja um veterinário, um engenheiro, né? Normalmente os pais eles já têm aí um plano em relação ao seu filho. Então, se a gente fosse responder essa pergunta, o que nós pais que queremos para os nossos filhos, é uma pergunta mais fácil. Agora, como descobrir então o que o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, quer para os nossos filhos?
né? Isso é interessante, eu gostei desse tema porque fazer a pergunta entre eu e o meu filho, né? Buscar essa resposta, na verdade, é simples, é fácil. Agora, e o que Deus quer para os nossos filhos? É verdade. Isso, a Bíblia toda, Nayan, a gente percebe que o Senhor Deus, ele tem, em todas as escrituras, em tudo que ele deixou ali, ele orienta e ele nos trata como filho. Ele sempre faz uma comparação de pai e filho. A gente vê lá no último capítulo, no último livro de Malaquias, a gente percebe assim que Deus converterá o coração dos filhos aos pais e tudo mais. E por que ele disse aquela situação? Porque, na verdade, nós, como filhos, estávamos deixando Deus como pai. Enfim, em todos os livros ali você vai ver essa analogia, você vai ver essa comparação que Deus também trata o seu povo como família, como filhos, e nós nos reportarmos a ele como um pai. Então, aí fica fácil da gente encontrar essa resposta buscando esse manual, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer quem é Deus na nossa vida também. Você falou aí da questão, né? Onde é que a gente vai achar isso? Então, essa é a pergunta, né? Onde e como que a gente vai conhecer esse plano de Deus para a vida dos nossos filhos? Então, onde praticamente a gente já percebeu aqui, que a gente já sabe que é na palavra de Deus. Isso. Mas eu quero ler um relato bem interessante, que vai nos fazer dar uma clareza muito, dar para nós um esclarecimento muito maior em relação dessa situação de ver como funciona, qual é a invenção e por que essa invenção funciona desse jeito. Conta-se que nos primeiros dias do automóvel, um moço, ele estava tendo problemas com seu Ford Bigode, e o carro, ele havia parado pela beira da estrada, que não queria pegar, apesar de todas as tentativas do rapaz. Então aproximou-se dali um senhor de idade, apoiado na sua bengala, que fazia sua caminhada diária. Então ele parou e ofereceu ajuda, e o jovem olhou e desprezou aquela ajuda daquele senhor, imaginando que, olha, mas ele é tão idoso, né? Como realmente pode um senhor tão saber do invento tão moderno como esse? Mas, na verdade, o idoso insistiu e deu uns palpites para ele de como realmente poderia funcionar aquele carro, por julgar por barulho que o carro fazia. E aí prosseguiu a sua caminhada. Aí o rapaz ficou furioso, mexeu ali, falou uns palavrões e não lembrou onde aquele velhinho havia sugerido. E, para a surpresa daquele jovem, o carro pegou imediatamente. Olha. Logo o velhinho, que continuava seu passo lento, com muito mais respeito, agora aquele jovem parou e agradeceu aquele homem pelos seus conselhos, e então perguntou: como é que o senhor sabia qual era o problema do carro? Então aquele senhor, já de idade, ele sorriu e respondeu: pois é, meu filho, o meu nome é Henry Ford, foi eu que projetei esse carro, né? Então, isto é, ele tinha autoridade para falar como aquele carro poderia funcionar. Então, o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar para o inventor. Sim. Descobrir o sentido da vida, descobrir o que Deus quer para nós, também funciona dessa mesma forma. Exato. Como eu disse, Deus não nos deixou às cegas, ele nos deixou um manual, né? Então, o Criador, o inventor dos seres humanos, sabe o que é melhor para nós. Deus sabe como nós devemos funcionar. Nós somos como Ford Bigodes, quebrados, sem forças para ser aquilo que nós deveríamos ser. Então aí o Senhor Deus chega a nós e nos entrega o seu manual, o manual do fabricante, isto é, a Bíblia, com as instruções preciosas para o nosso conserto. E tenhamos condições de buscar nela para que tenhamos esse entendimento que Deus quer para nós. E Deus, quando nós tivermos esse posicionamento, esse conhecimento na nossa vida, nós vamos ter condições de saber que Deus não é somente o ponto de partida, mas Ele é da nossa vida, Ele é a fonte dela. Nós fomos criados, fomos formados por Deus para ser amado por Deus. E Nayan, o resultado natural de quem é amado é amar de volta. É verdade. Quando cada um de nós entendermos que nós somos
o Senhor nos formou para ser alvo do seu amor, para sentir a sua presença. Desde o início lá, a gente vê que Deus vinha com a presença de Adão e buscava, tinha esse relacionamento, buscava estar perto deles. Sempre Deus colocou o seu primeiro passo em busca para criar esse relacionamento com Deus, para estar perto, o relacionamento conosco. É Ele que sempre deu o primeiro passo. E a boa notícia é que Deus é amor, Deus sempre existiu e Ele sempre vai existir. Então nunca deixaremos de ser amados por Deus. Porque o amor é aquele que, o amor sempre será aquele elo de ligação. E se é o amor, é a essência de Deus, nós podemos perceber que essa essência, desde quando nós fomos formados, está na nossa vida, está disponível para cada um de nós. Agora, quando a gente entende isso, que nós somos amados e que esse amor faz com que a gente entenda, conheça, se aproxima de Deus. É como eu disse para você, quando a gente tem medo, a gente acaba, o medo engessa. Mas quando o amor chega, quando a presença, quando a gente sente esse amor, lança-se fora todo o medo. Então, quando Deus nos formou, ele na verdade, eu gosto muito, assim, quando lá em Salmo 139, ele diz assim: graças te dou, visto que de modo por assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Desde o início, lá na criação, no Gênesis, né? Deus, no princípio, Deus criou os céus e terra. E quando se fala de criar, então Deus criou os céus e a terra. Não existia céus e terra. Então Deus criou céus e terra. Porque criar, na verdade, é ter uma ideia inicial e fazer. Então não tinha terra, não tinha os céus. Então o Senhor criou. Né? Você não tem um modelo, você não pegou de algo. Então é algo novo. Né? Nunca ninguém fez. Né? Então Deus fez a girafa, não tinha girafa. Deus criou a girafa. E formar, na verdade, formar é criar algo a partir de um molde. Ou seja, você não cria o que foi formado, o formado foi feito de algo que já existia, né? E é tão bonito quando em Gênesis 1:26 o Senhor, nós vemos lá, porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, na verdade, assim, Deus não teve uma ideia do nada. Ele olhou para Ele mesmo e Ele nos fez, né? Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Então, da natureza, o Senhor revela a sua grandeza, mas para o homem, Ele revela a sua natureza, né? Da criação, Deus revela a sua grandeza, mas do homem, Ele revela a sua natureza. Então, Deus colocou a imagem dEle em nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E às vezes nós ficamos imaginando o que é uma imagem, né? A imagem, na verdade, ela é uma representação, ela é uma imitação, ela é uma reprodução de uma pessoa, ou da forma de uma pessoa, ou de um objeto. E aí eu fico perguntando, nós teríamos coragem? Eu não teria coragem de colocar a minha imagem em algo que eu não acredito para mim, né? Eu vou colocar a minha imagem em algo que realmente isso não se associa a mim. Então, mas o Senhor Deus, Ele fez isso. Ele colocou a imagem dEle em nós, porque na verdade Ele acredita em nós. E a gente bem sabe de tudo isso, que lá no Gênesis, o Senhor colocou a sua imagem. Olha, Ele nos formou dEle. Deu o seu sopro de vida que vem dEle, para que nós pudéssemos ser amados por Ele. E a gente sabe que tudo aconteceu lá em Gênesis também ali, e no capítulo 3 a gente percebe que o Senhor Deus faz uma outra promessa, e Ele diz o seguinte: a gente sabe que o pecado veio e que o pecado tentou tirar essa imagem de Deus na terra. Mas é tão bonito que o amor de Deus, ele é tão grande, que na verdade quando o homem, lá no primeiro Adão, chamado primeiro Adão,
ele começou a produzir homens segundo a sua própria imagem, isto é, segundo a sua própria natureza pecaminosa, o Senhor Deus já tinha prometido que aquele que ia esmagar a cabeça da serpente para que pudesse salvar e tornar novamente a imagem do Deus vivo. E aí podemos perceber lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, então Deus vai e diz sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. E aí o que aconteceu? O Senhor Deus, por meio de Jesus, novamente trouxe a sua imagem para que Jesus pudesse ser para que pudesse reconciliar, né? E aí os versículos dizem assim: mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de todos, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, meus queridos, nós podemos perceber que nesse manual, a palavra de Deus, esse é o como, né? Na verdade, esse é o onde nós podemos conhecer esse plano. E esse plano, na verdade, é isso: é o amor de Deus derramado pela sua vida, onde ele colocou a imagem, onde ele novamente veio atrás do homem. Ele buscou um projeto, um propósito para que você pudesse ser amado, para que você entenda que ele te criou, ele te formou para que você pudesse ser amado por ele. Então, toda vez que você olhar no espelho, você diz: o Senhor Deus continua me amando, ele continua acreditando em mim, ele tem esse plano maravilhoso de reconciliar, de me amar e fazer com que eu tenha também condições de entender esse plano e compartilhar, e principalmente compartilhar para a minha família, compartilhar para os meus filhos. Porque na verdade, quando o Senhor te formou, ele mediu a sua paciência, a sua estrutura, o seu caráter, a sua coragem, a sua capacidade, teu ânimo e teu desânimo. Toda força que há em ti é controlada por Deus. Ele preparou a tua alma, o teu espírito, para que você possa ser forte e viver todas as circunstâncias da vida. Por isso, ele nunca viu um fracasso em ti, porque na verdade ele nos formou, ele sabe quem nós somos. E ele te acha capaz de realizar maravilhas no nome dele. Porque Deus faz a tua trajetória, o teu caminho, a tua história. Porque tudo isso, você é um projeto dele. E nossos filhos é continuidade desse projeto. A família é um projeto amado de Deus. Glória a Deus. A família é um... Eu acho lindo isso, irmã Márcia, porque você parar para pensar que Deus, ele teve um projeto para tudo, né? Para tudo que ele criou, ele teve um projeto, ele projetou de alguma forma. Mas nunca foi pego de surpresa, né? Ele sempre... Pois é, né? Mas o que me chama a atenção é que nós, ele projetou baseado nele, sabe? Isso é muito louco, é muito bom, é muito massa a gente refletir e viajar um pouquinho sobre isso. Ele simplesmente olhou pra ele e falou: vou fazer igual a mim. Vou fazer aqui do meu jeito. E aí busca a referência, assim, pra criar o humano, né? Pra criar eu, você. Foi ele, a referência era ele. Então, eu fico com essas coisas, que a gente parar pra pensar assim, analisar, refletir sobre essas coisas, fica ainda mais apaixonado, amando, na verdade, cada vez mais esse Deus. É verdade, né? Como que assim, a gente sente, parece que é quase palpável esse amor, é verdade, né? Isso. A gente sente isso, né? E quando você tem esse sentimento assim, e você quer compartilhar isso, ainda mais para os seus filhos. Verdade. Você fala, é um amor quase que palpável e ao mesmo tempo constrangedor. É um amor constrangedor porque a gente olha, quando a gente vai olhar para nós mesmos, assim, para nossa vida e tal, a gente vai olhar o nosso histórico, cara, a gente não merece esse amor todo, sabe? É incondicional esse amor. Exatamente. E mesmo assim, né, ele nos amou primeiro, né? Então, assim, isso é o que me faz amar cada vez mais esse Deus, servir a ele cada vez mais e tentar passar, né, para os meus filhos esse amor também. Porque na verdade isso é da natureza dele, né? Eu vejo assim, embora existam pais ilegítimos,
Mas não existe filhos ilegítimos. Talvez muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas nunca foram imprevistos para Deus, né? Isso. E aí eu fico imaginando, né? Esse autor, esse nosso Deus tão querido, ele não sabe fazer nada de segunda classe, né? Ele não sabe fazer nada feio, nada sem pé sem cabeça, não, e nem é dele fazer isso. E não, então por isso, na verdade, ele nos criou, né? Então nos criou ali de uma forma maravilhosa, como diz esse salmo aí, né? É isso. Bom, esse é o nosso Deus, o cara, isso. Ele faz tudo perfeito. E aí, minha irmã, verifica-se que Deus, ele tem um plano, ele tem um alvo, né, em relação a nós pais. O que a gente pode, o que nós podemos fazer para acertar esse alvo? Muito bem, agora veja que nós colocamos aqui a introdução com aquelas perguntas, com aquelas situações, e depois nós compartilhamos um pouquinho sobre onde, nesse manual, que é a palavra de Deus, mas acima de tudo como, né? Que a gente precisa realmente sentir esse amor, esse plano do Senhor na nossa vida como pais. A Bíblia toda fala sobre isso, Nayan, lá desde Deuteronômio, que esse amor precisa estar em nós, nessa geração agora, para que a gente consiga passar isso para a geração futura. Deus tem um plano, realmente a gente sabe que nenhum de nós aqui que está nos ouvindo, ninguém é um acidente, não foi uma pílula que não funcionou, né? Então, na verdade, todos foram projetados com os princípios. Na verdade, o que nós precisamos saber como pais é qual é o alvo. Precisamos também ter o mesmo alvo. Se nós sabermos qual é o alvo, será muito mais fácil acertar esse alvo. O que eu estou dizendo, né, é que às vezes nós como pais, às vezes o pai quer projetar o filho em um alvo e a mãe quer projetar o filho em outro alvo. Mas o que Deus espera é que os pais conheçam esse alvo, se preparem e que os pais projetem os seus filhos nesses alvos que estão em harmonia com os dois, para que os filhos possam ser projetados. Então, hoje, por isso que é muito importante esse relacionamento com o pai, com a mãe, conhecer qual é o plano de Deus, conhecer o amor de Deus, sentir, eu digo que sempre é aqui é um ecossistema espiritual. Você recebe, você vive, você compartilha. Isso. Esse compartilhar acaba sendo também dentro da nossa casa, né? Primeiro, eu falo que é o primeiro ministério. Então, para a gente ser bem sucedido nessa missão, nós precisamos realmente ter essa dedicação e conhecer também os ensinos, o amor de Deus, a palavra de Deus, né? E aí eu fico imaginando, Nayan, nós tivemos agora esses quase mais de 18 meses aí, diante de uma situação pandêmica, onde não tivemos praticamente poucos ensinamentos na escola, nos CEINFs, nas creches, nas igrejas, né? E os filhos ali ficaram realmente o tempo todo com o pai. Há uns 4 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre isso. Olha. Falando assim, você já imaginou não ter escola, não ter creches, não ter CEINFs, não ter igrejas? E o seu filho vai ficar o tempo todo com você? O que é que os seus filhos vão aprender? Então aí fica a pergunta agora, né? O que as crianças, o que os nossos filhos aprenderam durante esses dias? Porque tivemos muitas limitações em relação a informações e conhecimentos da escola, dos creches, né? Igrejas, e que agora que depois teve processos online aí. Mas eu fico imaginando, não ter escola, não ter onde você encaminhar o seu filho para um local de formação e tudo mais. O que é que os nossos filhos podem aprender? O que nossos filhos aprenderam durante esses dias, ao qual nós ficamos um pouco mais próximos, talvez próximos geograficamente, mas é uma situação muito importante. O nosso relacionamento com Deus pode determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. Veja só, o nosso relacionamento com Deus pode determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. A maneira que eu passo com Deus, a maneira que eu falo com Deus, eu acabo refletindo isso com as pessoas. Na verdade, a maneira como que eu me relaciono com as pessoas revela o nível de relacionamento que eu tenho com Deus.
né? Então, os nossos filhos, eles, assim como diz lá em Salmo 27, eles são como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. E flecha para ser lançada, né? Isso. Então, se você recebeu a Lisa aí, linda. Você recebeu e ela vai ser lançada, vai ser projetada. Assim como os navios, nós somos ali como o porto e os nossos filhos como os navios, né? Então, a flecha é para ser lançada. E aí, normalmente o propósito de Deus é que seu filho seja infinitamente melhor do que você. Eu tenho falado isso, eu tenho compartilhado isso para os meus filhos. Olha, vocês são como flecha e vocês vão muito mais longe do que nós. Hoje, os nossos filhos, eles precisam ser projetados nessa situação. Então, nossa missão como pais é lançar essas flechas que terão efeitos na eternidade. Olha aí, terão efeitos na eternidade. Salmo 142, 12, 144, 12 diz que na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para a orla num palácio, né? Então, o alvo está aqui, né? O alvo está aqui. E às vezes ficamos imaginando que muitos pensam que filhos de cristãos vêm de pais cristãos. Mas essa situação não acontece de maneira automática. Existe ali um grande trabalho. Existem relatos na Bíblia de gerações inteiras que desviaram e também uma geração que se perderam. Por quê? Porque deixaram de falar, deixaram de transmitir, deixaram de expressar esse amor a Deus, deixaram de transmitir os ensinos de Deus. Né? Então, como é que será essa nova geração? Como será a geração dos nossos filhos? E, Nayan, a gente sempre tem falado sobre isso e eu digo que a geração dos nossos filhos, elas precisarão ser uma geração que tenham Deus no seu coração, que tenham realmente essa convicção da presença de Deus, independente de ser, independente das coisas, porque essa geração vai ser uma geração que vai passar, eu acredito que o mais grosso da batalha. E eles precisam realmente ter essa convicção, essa certeza da presença, da esperança que há em Cristo Jesus, né? Isso aí, é verdade. Nós como pais, a gente tem que ter um cuidado muito grande assim, com os nossos filhos e aquela preocupação de estar orando sempre, de estar querendo conduzir. Mas é importante que os filhos também tenham essa consciência, né? De que esses dias têm sido dias difíceis, né? Essa geração atual, ela tem uma certa fragilidade e elas precisam estar cada vez mais voltadas ao Senhor para que esses planos de Deus, então, se concretizem na vida deles. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, minha irmã Márcia. Quando e como nós erramos e acertamos esse alvo? Muito bem, Nayan. Nós vemos aqui algumas perguntas, não só, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer uns apontamentos aqui e depois já quando erra e quando acerta. Sim, então, sim. Primeira coisa, quando nós erramos. Quando nós erramos, quando nós só apontamos o caminho. Provérbios 22, ele fala muito claro que ensina a criança no caminho. Isto é, se é no caminho, eu estou no caminho com ele, não é? Sim, isso. Então, enquanto pequenos, eles precisam ali da segurança dos pais, eles precisam também saber que confiamos neles, e eu preciso também projetá-lo para esse alvo, e eles também precisam ter esse conhecimento qual é esse alvo. Eles precisam saber que eu também estou caminhando por esse alvo. Paulo fala muito sobre isso, né? Caminho para o alvo, né? Então, assim, tem um alvo. Os filhos conhecem, sabem qual é o propósito, qual é o alvo dos pais em relação a isso. Então, na minha maneira, na minha visão, nós erramos quando nós só apontamos o caminho. Ou quando nós não estamos buscando, quando nós não estamos com os nossos filhos, nós não vamos na igreja, nós não caminhamos com eles, nós não nos oramos com eles, falamos, filho, vai orar, ou filho, vai para a igreja, o filho lê isso aqui, o filho lê aquilo, né? Filho, isso. Então, quando a gente só aponta o caminho. Então, eu acredito quando
nesse sentido, quando nós não vamos na igreja juntos, quando nós não trabalhamos juntos na igreja, quando nós não estamos no mesmo projeto em casa, quando nós não estamos no projeto, no caminho, caminhando ali junto. Então, eu acredito que nós erramos nesse sentido. E nós já até falamos aqui, que em vários outros programas, que quantas passagens na Bíblia, as orientações de Crônicas, que o Senhor Deus dava para o povo de Deus em relação a os pais e filhos que estavam escalados para o serviço, né? Então, o autor dos livros lá ali do Antigo Testamento deixava muito claro esse registro para que eles pudessem estar juntos no trabalho do Senhor, servindo ao Senhor, né? Então, eram chefes de família valorosos. Então, nós erramos o alvo nesse sentido. Acertamos o alvo quando vamos juntos para a casa do Senhor, quando estamos juntos na caminhada de oração, quando estamos juntos no relacionamento com Deus, quando estamos juntos no compartilhar, olha só que Deus fez aqui, quando estamos juntos, Senhor, nós estamos precisando de ajuda, quando estamos juntos compartilhando e mencionando a sua experiência com Deus, né? Nayan, eu acredito que não só você, mas muitos ouvintes e também muitos pais que a gente tem na nossa família, aqui no nosso ciclo de amizades aqui também, de igrejas, ministérios, e estivemos na aldeia no final de semana e a gente também tem essa preocupação lá, mesmo na aldeia com os terenos, eles também têm essa preocupação. Só que uma coisa que eu digo o seguinte, às vezes ficamos muito preocupados, mas esses meninos estão assim, tão distantes, eles são adolescentes, então parece que não conseguem levar nada a sério. Então, eu quero dizer o seguinte, que eles possam ver isso em nós. Esse ensino, ele precisa estar em mim e eu acreditar que esse ensino pode transformar, porque não é eu que faço, é a palavra que transforma, é o Espírito Santo que convence, que transforma, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração deles. E eu, como pai, como mãe, eu não posso deixar de acreditar neste ensino, viver ele, ter essa experiência, compartilhar. Aliás, ser testemunha, foi isso que Deus nos falou, não é? Isso. Ele falou, seja testemunhas, fale, porque o poder transformador é do Espírito Santo. Então, eu preciso buscar no Senhor, Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar, me ajuda a entender, me ajuda a ter paciência, né, com os meus filhos. E em nossos dias, urge realmente que se levante homens, pais, mulheres, mães, que realmente vão com os filhos para a casa de Deus, que ali trabalhem exemplarmente, independente que às vezes a gente percebe que às vezes o menino não quer ir, ou está pegando uma série, mas assim, olha, eu vou, enfim, os nossos dias precisam se levantar esses pais comprometidos, que tenham essa disponibilidade de serem responsáveis pelas suas casas, pelos seus filhos, de orar. Os nossos filhos podem fugir dos nossos conselhos, das nossas orientações, mas eles não podem fugir das nossas orações, né? Sempre alcança. Segundo, nós erramos quando erramos o alvo, né? Eu estou dizendo aqui, errar o alvo, isso é quando o pai e a mãe estão olhando para o mesmo alvo. Sim. Mas às vezes nós percebemos que nós temos pai que vai para um alvo, mira para um alvo, e a mãe vai mirar o filho para o outro, enfim, a flecha para o outro. Aqui nós podemos perceber isso claramente. Em Gênesis 37, erramos o alvo quando se tem predileção ou parcialidade, isso é, tem uma escolha por parte dos pais. Você pode perceber que Israel, aqui em Gênesis 37, amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da velhice. E aí a gente pode perceber que no versículo continua, vendo pois os seus irmãos, que o pai amava mais do que todos os outros, odiavam-no e não podiam falar pacificamente. Perceber que não havia paz nessa família, porque um pai errou, um erro de um pai. Ele teve um filho predileto. Diante de todos os outros 12, José era escolhido, era o seu predileto. Então, Jacó, ele errou por mostrar isso publicamente, tendo ali um tratamento diferenciado por um filho só. E a gente percebe que a família viveu momentos tristes por causa dessa situação de predileção. Tinha um filho privilegiado, um tratamento privilegiado
mediante os outros filhos. Então, todos tinham roupa. Por que José tinha que se destacar? Enfim, né? Aí nós podemos perceber também que em Gênesis 25, e cresceram os meninos Esaú e o homem perito de caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples e habitando em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque era caça, era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui nós podemos perceber uma outra situação de predileção, né, onde o pai amava mais a um, a mãe o outro, e aí você conhece toda essa história ao chegar o ponto que o resultado que deu tudo isso diante da situação. Famílias ali foram dispersas, ficaram anos e anos para que pudesse ter ali uma aproximação desses irmãos, os pais já não eram mais. Então, e aí, diante de uma família, nós temos muitas famílias hoje no Brasil que nós temos jovens, adolescentes, crianças e bebês. Sim. Tudo no mesmo teto. E aí o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós podemos acertar o alvo quando os filhos percebem em nós uma característica de justiça dos nossos pais. Quando nós podemos entender as características do jovem e respeitá-lo e ter flexibilidade, sensibilidade, compreender eles, compreender os jovens, compreender os adolescentes, as crianças. Isto é, eu tenho aqui família, da minha família, eu tenho uma cunhada que tem esses quatro faixa etárias na casa dela. E precisa de quê? Muita flexibilidade. Para quê? Para que possa compreender, não julgar, não rotular, não fazer predileção, não é? Esse aqui é meu preferido. Não comparar, porque cada filho tem o seu tempo. Até devido à questão, mesmo que forem os quatro forem nascidos no mesmo dia, no quadrigêmeos, mesmo assim, cada um tem seu jeito, seu tempo, sua personalidade, sim, sua maneira de aprender, o seu tempo de aprender, o seu tempo de comunicar, né? Então, nós vamos acertar o alvo nesse sentido quando os filhos possam ver nos pais esse sentimento de justiça, de compreensão. Olha, eu sou desse jeito, eu tenho minha faixa etária e esse é o meu jeito, né? Então, que nós tenhamos condições. A Bíblia registra tantas histórias e a gente não precisa errar de novo para aprender, né? É só ler, sim, né? É verdade. E por último, Nayan, nós erramos o alvo quando os erros dos filhos, quando nós erramos o alvo, quando nós erramos, nós como pais erramos. E os erros dos filhos de hoje acabam muito sendo reflexos das ações dos pais lá no passado. A gente tem a história aqui também de Noé. Noé, ele falhou diante do seu filho. Noé, Gênesis 9, 20, 27, registra que embriagou-se e ficou nu diante da sua tenda. Depois, diante de todo o acontecido ali, um pouco mais essa história, nós podemos perceber que Noé, ele amaldiçoou o seu filho. Ele diz: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos, né? Então, até os dias de hoje a gente percebe que essas gerações, essas famílias, essas são inimigas. Então, os erros dos filhos hoje, em nossos dias, muitas vezes são reflexos de erros de ontem dos seus pais. Noé, ele lançou ali uma maldição para os seus filhos. Ele erra primeiro, ele comete um deslize, um erro, e depois ainda lança uma maldição na vida dos seus filhos. E falhamos quando nós falamos mal das pessoas, estão à nossa volta, e às vezes nós não nos importamos com as pessoas que estão bem próximos de nós, né? Então, esse erro aconteceu dentro de casa. Ele erra e acaba lançando ali a maldição. Erro dentro da família. Acertamos o alvo. Como nós podemos acertar o alvo aqui diante dessa situação de um erro, eu sempre falo, nós podemos quebrar esse ciclo de maldição, podemos quebrar esse ciclo de violência, podemos quebrar qualquer ciclo que a gente percebe que
que na vida dos nossos pais, eu não preciso levar, né? Sim. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18 fala muito sobre isso. Então nós acertamos o alvo quando reconhecemos o erro e estamos com o coração dispostos a começar. E seus filhos, se seus filhos podem dar muito trabalho, sim, podem. Eu estou falando aqui, muitos pais estão, mas você não conhece meus filhos, você não sabe meus filhos. Seus filhos podem dar muitos trabalhos, eu repito, mas nunca os amaldiçoe. Abençoe seus filhos. Nossas bocas, a nossa boca como pai precisa ser para compartilhar cura, para compartilhar bênção, para compartilhar a ordenança, os conhecimentos do Senhor, palavras que geram esperança, palavras que traz vida e motivação. Lembre-se, nossos filhos são os nossos discípulos, são aprendizes, eles estão a cada dia olhando para nós, aprendendo, eles estão seguindo os nossos passos, né? Então, Deus quer que toda a família acerte o alvo. Então, Nayan, a gente tem muito mais outras orientações, mas na verdade que a gente tem essa consciência no nosso coração de acertar o alvo. Qual é o alvo? Você pai, você mãe. Qual é o alvo? Você conhece? Talvez você, sua mãe não está com a companhia do pai do seu filho, mas ou talvez ele tenha faz parte dessa educação, desse processo. Alinhe isso. É importante para que vocês tenham realmente esse direcionamento do Senhor, esse direcionamento, ou então projete isso. Mas na verdade a gente sabe que as escolhas muito vai depender dos nossos filhos, e a gente sabe muito bem isso. Verdade. Mas não custa orar, ensinar, compartilhar e mirar a flecha no alvo certo, né? Que é o alvo de Deus. Deus quer que toda a família acerte o alvo. Amém. E fica nosso desejo, nossa oração, né, para que os pais que estão nos ouvindo aí e têm errado, né, esses erros que foram apontados aí são bem interessantes, porque talvez muita gente esteja passando por isso, estejam cometendo esses erros, mas dá tempo ainda de você mudar a direção, dá tempo ainda de você acertar de novo, sabe, consertar o erro, pedir perdão, reconhecer o erro, enfim, e retomar aí o rumo certo para que o Senhor de fato venha concretizar os planos dele na vida dos nossos filhos. Com certeza, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, que você não consegue mudar o que fez ontem. Não tem como. Mas você não sabe o que vai acontecer daqui uma semana. O momento mais importante é agora. E você consegue mudar o que vai acontecer no futuro tomando decisões hoje. Não é? Exato. Então, fica aí essas orientações para nós. Eu sempre digo que eu tenho compartilhado aqui com um espelho gigante diante de mim, para que eu também eu consiga o tempo todo acertar o alvo em relação aos meus filhos. Não importa se o seu filho tenha 3 meses, 3 dias ou 30 anos, não importa a idade que tenham os seus filhos, mas que todo momento o Senhor quer que nós acertamos o alvo, que a gente saiba qual o plano de Deus, o que Deus quer para os meus filhos, né? Então, eu fico assim, maravilhada também, Nayan. Em todo momento a gente vê o Senhor Deus com a sua palavra conduzindo tudo que você olha na Bíblia, assim, Deus sempre está conduzindo o seu povo à adoração. E lá em Êxodo, eu me recordo em Êxodo capítulo 10, você pode perceber que Moisés foi diante do faraó, né? E ele foi diante do faraó fala assim, olha, nós vamos ter que levar todo mundo aqui. Nós vamos levar os jovens, nós vamos levar os velhos, nós vamos levar os nossos filhos, as nossas filhas, as ovelhas, os nossos bois, porque nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Quer dizer, nós vamos adorar o Senhor. E o faraó falou assim, não, vocês vão prestar culto ao Deus de vocês, só os homens. E Moisés falou, não teve acordo. Nós vamos todos, os nossos filhos, as nossas filhas, todos vamos prestar culto ao Senhor. Então, que Deus quer que todos, realmente na família, acerte esse alvo e conheça realmente o plano, o amor que Ele tem para você pai, para você mãe,
para você, filho, para toda a família. Vocês são preciosos e amados do Senhor. Que cada um, nessa tarde, Nayan, possa sentir, experimentar realmente esse amor de Deus na sua vida. Amém. Eu tenho aqui, irmã Márcia, chegou no início, inclusive, do nosso bate-papo de hoje, uma mensagem de alguns irmãos aqui de uma aldeia. Não sei se é que você vai. Que maravilha! Pastor Gilson Carlos, Primeira Igreja Batista indígena na aldeia Lagoinha. Isso mesmo, Nayan. Posso mandar um abraço lá, Nayan? Calma aí, antes de você mandar um abraço, eu vou soltar o áudio que eles mandaram aqui, tá? Que maravilha! Inclusive, eles falaram aqui que estão retransmitindo, né, a nossa entrevista na Rádio FM, lá 105.9. Agora eu não sei pronunciar o nome da rádio, porque parece que é um nome indígena, então eu não vou me arriscar aqui não, vou ouvir o áudio dele aqui pra ver se ele fala o nome da rádio. Peraí, vamos ouvir aqui, peraí, vamos lá, aqui ó. Boa tarde, irmão, aqui é o pastor Gilson da Primeira Igreja Batista Indígena aqui da aldeia Lagoinha, município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Estamos na escuta da programação, irmão, manda um alô aqui pra nós. Pronto, ele não falou o nome da rádio, mas enfim, Primeira Igreja Batista Indígena na aldeia Lagoinha, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Aí eles colocaram aqui o nome da Royenó, alguma coisa assim, 105.9. Estão lá retransmitindo nossa entrevista. Pastor Gilson, um abraço. Agora você pode mandar um abraço, irmã. Nayan. Então, Nayan, nós tivemos lá esse final de semana, sexta, sábado, domingo, lá foi uma festa maravilhosa na Igreja Batista Indígena Lagoinha, ali no município de Aquidauana, e eu quero mandar aqui um abraço, pastor Gilson, homem de Deus ali, líder daquela igreja, e também todos os queridos irmãos, né? Pastor Gilson, um abraço aos queridos irmãos ali da Igreja Batista Lagoinha, os outros irmãos também da Igreja Batista Unidas, né? Esteve também nessa programação lá, foi um momento maravilhoso ali em Aquidauana, Pantanal, Sul Mato Grossense, Nayan. Que bênção, hein? Foi bênção, mas olha, meus queridos, Deus abençoe, um local onde nós tivemos ali, Nayan, olha, maioria da aldeia ali são evangélicos e eles têm essa preocupação de transmitir, que coisa linda, Nayan, eu vi essa transmissão de geração para geração, sabe? O avô do pastor Gilson é o pastor que organizou, que trabalhou ali na organização daquela igreja, e ele tem aquela preocupação de transmitir, né? Tinha aquela preocupação, hoje já falecido, mas transmitiu a mensagem para os filhos, os filhos para os filhos, e agora você vê uma igreja cheia de crianças, cheia de adolescentes, de jovens, sabe? Coisa linda de ver. Louvo a Deus por esta transmissão de conhecimento do amor de Deus por gerações. Então, Igreja Batista Lagoinha é realmente, Indígena Lagoinha é realmente um exemplo e uma bênção, assim, você vê gerações sendo alcançadas com o evangelho. Maravilha. Lindo. O pastor Gilson acabou de mandar uma mensagem aqui, vamos ouvir o áudio dele aqui, um áudio rapidinho, peraí. O nome da rádio é Royenó, FM 105.9. Royenó, isso, Royenó 105.9, estão lá retransmitindo a nossa programação da 316. Um grande abraço aí pros ouvintes da Royenó 105.9. Tá vendo? Tô falando indígena agora. É Terena. Como é que é? É Terena. Terena seria é uma língua? Não, são indígenas Terena, né? Entendi. Da etnia Terena. Da etnia Terena, pronto. Isso, Show de bola. Mas que maravilha, né, Nayan? Um abraço, meus queridos irmãos, toda ali, a comunidade aí da aldeia Lagoinha, em Aquidauana, aqui em Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Pronto, bênção pura. Foi um prazer aqui conhecer o senhor, mesmo que virtualmente, viu, pastor Gilson? Manda um abraço aí para todos os irmãos da aldeia que estão nos acompanhando. Missionária Márcia, a gente se despede então de você por aqui hoje, poxa vida, né? Quinta-feira tem mais, se Deus nos permitir, né? Muito obrigado mais uma vez, viu, minha irmã? Se quiser mandar abraço pra galera,
Enfim, fique à vontade aí para suas considerações finais. Tá joia, Nayan. Obrigada, Nayan. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, muitos anos de vida. Amém. Para que você possa aí ter força, a vida do Senhor, para cuidar das filhas, da família, né? Daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para realizar, né? Desse projeto lindo, dessa projeto missionário aqui da Rede 316 e também de toda a comunidade onde você tem trabalhado, onde que você tem compartilhado o amor de Deus. Que Deus continue te fortalecendo, tá? Amém. Nayan, até o final do ano nós temos aqui alguns temas e na semana que vem nós temos vamos fazer algumas retomadas aí. Nós vamos trabalhar algumas orientações básicas, bem básicas mesmo, para criar um filho feliz. Talvez você tenha um filho lá que está com uma dificuldade de rebeldia, uma disciplina. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, tá? E como tá chegando o final do ano, Nayan, a gente vai trabalhar também depois lá pro meado de dezembro, depois 9 de dezembro para frente, nós vamos trabalhar também sobre vencendo alguns traumas emocionais. Tá chegando aí final de ano, né? Relacionamento com irmãos, com família, e a gente vai trabalhar alguns temas para superar esses conflitos, perdoar, vencer todas essas situações conflituosas aí também, tá? Maravilha. Pronto, então, vamos entrar nessa nova fase aí. Isso aí. 4:02, minha irmã, até quinta-feira que vem, então, se Deus nos permitir, tá bom? Fique com Deus. Um abraço, fica com Deus abençoe todos. Valeu, grande abraço. Tá aí aquele papo abençoado sobre família, entre pais e filhos, aqui com a missionária Márcia Doneda, no nosso Tarde Viva. Que bênção, né? Fiquei muito feliz aqui de conhecer os irmãos aí da aldeia lá, né? Da Igreja Batista Indígena da Lagoinha. Fiquei feliz aqui, tá? Pastor Gilson, um abraço pra você. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.